Olá pessoal, espero que estejam gostando e acompanhando aí o nosso curso. Pensamos em apresentar para vocês um pouco sobre o que é o virtual, ou seja, a hoje tão chamada, tão discutida realidade virtual e também relacionar esse conceito de virtual, virtualidade com as TICs, Tecnologias de Informação e Comunicação. Gostaria que vocês pensassem depois, nessa pequena imagem que aparece aí na tela, né, uma recriação em cima daquela famosa pintura sobre a criação do mundo, né, o dedo de Deus e o dedo do homem. Pensa um pouco sobre isso a partir dessa leitura aí. Ok. Bom, o que é o virtual? Esse conceito hoje tão discutido, tão falado e muitas vezes não tão compreendido. Tudo virou virtual, na verdade, o corpo, o texto, a economia e, por incrível que pareça, né, até a inteligência, hoje se fala em inteligência virtual. No caso aqui da economia, nem precisamos explorar muito, hoje em dia vocês sabem a importância do comércio eletrônico, da internet, nos negócios, né, as chamadas empresas.com. O texto, o corpo, a gente vai discutindo aí com o tempo. Bom, falando em virtual, a gente sabe que todo e qualquer conceito, ele traz também implicações, né? E no caso do conceito de virtual, se acalme, não precisa ficar apreensivo, que daqui a pouco a gente vai fechar no conceito e focaremos no que é virtual. Mas a gente vai apresentar todo um contexto para poder chegar na definição do termo em si. Bom, a virtualização, né, ela traz algumas implicações. É claro que a grande ou as grandes e as maiores implicações estão relacionadas à informação e à comunicação. Sem dúvida, esses dois setores, né, a informação e a comunicação, foram transformados, abalados, modificados pelo que se chama hoje de realidade virtual. Veja que louco, até mesmo o eu, e por que não os nós, né? Eu, você, todo mundo, também fomos modificados, transformados a partir do conceito virtual. Já ouviram a expressão comunidades virtuais? Ou seja, não é só mais o eu, a subjetividade, tem também comunidades virtuais. Mas esse termo, comunidades virtuais, nós vamos discutir mais para frente sobre isso. Bom, a virtualização, como todo e qualquer conceito, nem é bom, nem é ruim, nem é mal, nem é bom, nem é ruim, nem é alguma coisa que nós poderíamos dizer neutro, indiferente. Tá, se nem é bom, se nem é ruim e nem é neutro, vai implicar em quê, né? Vamos para frente. Na verdade, a minha função como monitor, como professor e muito mais como professor de filosofia é muito mais levantar questões e não muito dar respostas. Aliás, para a gente entender essa questão do virtual, seria interessante analisarmos alguns outros conceitos e nós vamos ver conceitos muito antigos, eu diria para vocês até medievais, né? Um desses conceitos é o conceito de realidade. O que é o real? Será que o real, aquilo que é, né? O real, a realidade é a oposição, é o contrário do que é virtual? Veremos. Possibilidade, o conceito de possibilidade, aquilo que é possível. E aí, quando a gente fala em possibilidade, esse conceito está relacionado diretamente com atualidade. Por quê? Isso vem do latim, a gente vai ver daqui a pouco, ato e potência, né? Possibilidade, aquilo que vem a ser, que pode acontecer, e atual, aquilo que é. E a virtualidade, né? Seria uma descrição, seria uma oposição à realidade. Se não é real, é virtual. Então vamos ver um pouquinho mais o real e o virtual. Quando se fala, eu até queria, essa nossa reflexão sobre o virtual, ela está embasada no livro do Levi. Eu estou até com ele aqui, não sei se eu consigo pegar aqui esse livro, daqui a pouco eu mostro para vocês,
está aqui o livro do Levi, O que é virtual, né? Bom, rapidamente vamos começar, baseado em Levi, contrapondo o real e o virtual. Veja, geralmente a gente fala que real é aquilo que é presente, aquilo que eu tenho, aquilo que é nesse momento. Por sua vez, virtual está muito relacionado a futuro, aquilo que será, aquilo que terei. Será isso mesmo, né? Será tão simples assim que virtual seria futuro, seria uma realidade que está por vir, e o que é real é aquilo que se coloca no momento. Enquanto isso, mostrar para vocês o Pierre Lévy, um francês, é um dos maiores e mais importantes teóricos sobre realidade virtual. Bom, vamos buscar ajuda então na etimologia, lembrando, né, a etimologia é aquela ciência que trabalha com a história, com a origem das palavras. Etimologicamente, a palavra virtual vem de virtus, força, potência, uma palavrinha bem interessante, homem, né? Homem, o sujeito varão, do sexo masculino. Em latim, ele se escreve vir, só as 3 primeiras letras, né? Então, virtual está ligado à força, à potência e a uma qualidade própria, né? Masculina, né? Masculina. Na filosofia medieval, chamada também de filosofia escolástica, virtual é aquilo que existe em potência, que não é ato, que não ainda existe. Veja aqui um exemplo. A árvore está na semente. Para ajudar você a pensar, já ouviram essa expressão? Acho que é machadiana, acho que é de Machado de Assis. O menino é pai do homem. Já pensou nisso? O menino é pai do homem. Naquele menino, no Rafael, pequenininho, 2 aninhos, filho do Davi, está o Davi. Ali está um homem, né? Mas está um homem como? Ele está em potencialidade, em vir a ser. Então, quando eu digo a árvore está na semente, né, em potencialidade, naquela semente, uma semente de feijão, uma semente de milho, ali está em potência, né, em potência, uma árvore. Veja, você vê um tronco em potência naquele tronco, um tronco de uma árvore. Naquele tronco, os ambientalistas não vão gostar desse meu exemplo, mas naquele tronco está uma cama, está uma mesa, está um sofá em potencialidade, né? Passa aí, Davi. Bom, a gente pode pensar também a virtualização como uma oposição à desrealização. Já ouviram esse termo, desrealização? Virtualização nós até que entendemos bem, tornar virtual, né? Tornar em potencialidade. Agora, desrealização. Veja, o que não é virtualização não é desrealização. Vou dar um exemplo, talvez vocês compreendam. As chamadas empresas.com. Eu acredito que vocês, cada um de vocês, já esteve nas lojas americanas, inclusive esteve lá hoje de manhã. Lojas americanas, você vai lá, escolhe, prova, se for o caso, uma roupa, um sapato, uma sandália, depois você vai ao caixa, efetua o pagamento, seu produto é empacotado, você vai embora. E você pode ter também americanas.com, né? Americanas.com, a loja virtual das lojas americanas. Mas e aí? Será que Americanas.com é a desrealização das lojas americanas? Será que as lojas Americanas.com é a virtualização das lojas americanas? E aqui nós encontramos, digo a verdade, uma das principais características da virtualização, que é o desprendimento, né, do aqui, ou seja, o espaço. Quando a gente fala em virtualização, essa característica espaço físico, real, concreto, deixa de existir. E muito mais ainda o tempo. A gente sabe que as lojas,
o comércio tem um horário de funcionamento, das 8 a meio-dia, das 14 às 18, sei lá, ou que vá lá num shopping até às 22 horas, mas a americanas.com, ela existe 24 horas por dia, existe na minha cidade, lá no Crato, existe numa pequena cidade de qualquer lugar, porque ela está presente, ela não está mais presa ao aqui, né, ao espaço, nem ao tempo. Então isso que é interessante. Lembra que eu falei das comunidades virtuais? Nas comunidades virtuais, veja que interessante, que louco, até as nossas relações pessoais, interpessoais, elas passam por um processo de virtualização. A gente pode se encontrar, pode ter amigos, pode participar de um grupo que tenha as mesmas opiniões, os mesmos gostos, mas em lugares e em espaços totalmente distintos. Uma comunidade virtual move-se por um conjunto de interesses, amizades, rivalidades ou pelos mesmos problemas. Essa comunidade está para além de algo, pois não existe em lugar nenhum específico no espaço. O espaço, né, onde tudo isso se desenrola é o virtual. E aí a gente poderia falar em comunidades virtuais de aprendizado, em grupos de compra e tantos outros grupos ligados à religião, ligados ao estudo, que se movem nesse espaço, né, chamado de virtual. Vamos para frente. Bom, eu falei que o virtual nem é bom, nem é ruim, e ele também não é neutro. Ele traz alguns problemas. E aí vamos ver aqui o Ilharco, o Fernando Ilharco, um português, filósofo, estudioso disso, ele já começa a relacionar essa virtualização com a questão da informação. Ele diz: a revolução da informação mudou o mundo profunda, irreversível e problematicamente a um ritmo e com um âmbito nunca antes experimentados. Veja a loucura que é isso hoje, né? A rapidez, a mudança constante. Falando nisso, vamos já falar, pegando aí dois filósofos dessa mudança. Então, a mudança foi profunda, especialmente advinda com essa coisa da informação e da informação ligada aí à realidade virtual, ao mundo virtual. Vamos mais. Ela, né, essa revolução da informação, gerou um manancial riquíssimo de novos instrumentos. Quantos instrumentos de trabalhos, de estudo nós temos hoje ligados aí à revolução da informação? Aliás, são tantos que a gente nem dá conta, e de metodologias também de trabalho, de estudo ligado aí à revolução da informação. Essa revolução criou também realidades inteiramente novas e tornou possível fenômenos e experiências sem precedente, causando um amplo leque de questões conceituais e de problemas únicos. Imaginem, senhores, que os filósofos gregos, será que eles chegaram a pensar nessa questão do virtual? Com certeza discutiram muito o que é o real, a realidade. Então, de conceitos e de problemas únicos, abrindo assim possibilidades até aqui inimagináveis. Isso diz o Fernando Ilharco em 2003. Portanto, veja que nós vivemos, habitamos e estamos em um mundo que parece ter sido construído, nascido hoje, de tão novo, de tão diferente, de tão inusitado. Afinal, o que é informação, né? Marta Valentim, uma pesquisadora dessa área, ela diz: considero que somente podemos nomeá-la informação, só é informação, e eu quero que você preste atenção a isso, que a gente fala muito em tecnologias de informação e comunicação. Podemos nomeá-la enquanto informação se compreendermos, ou seja, uma coisa só passa a ser informação se a gente compreende, isto é, se existe por parte do sujeito cognoscente, aquele que estuda, aquele que apreende, aquele que está lidando com aquela situação em relação ao seu significado.
Caso contrário, não é informação. Hoje nós vivemos um absurdo de tantos dados, são tantas coisas que nos chegam, e aí eu pergunto, tudo isso que nos chega é informação? Só é informação se tiver entre eu e aquela coisa uma relação, e uma relação que passa de entendimento. Eu que conheço e aquilo passa a ter um significado para mim. Muito interessante esse quadro aqui, Burrell e Morgan, de 79, ele coloca aqui como que a natureza da informação e do conhecimento tem uma importância. Veja, aqui nessa primeira coluna nós vamos ter duas situações expostas, opostas, aliás, a mudança. E aqui, quando se fala em mudança, nós temos o nome de Heráclito. Lembra do filósofo grego Heráclito, aquele que dizia que não se toma banho 2 vezes no mesmo rio? Como assim o Rio São Francisco não está aí há centenas de anos? Como que eu não posso tomar banho 2 vezes no mesmo rio, se todo domingo eu vou para o Rodeadores, todo domingo eu vou para a Ilha do Fogo e é o mesmo rio? Aí Heráclito diz, não é mais o rio, porque o rio ele está mudando constantemente e você também não é mais você. Veja, nós estamos aqui 9 horas da noite, suponhamos, acordamos lá pelas 6, 7 horas, já não sou mais o mesmo. O cansaço, as pressões, tudo o que aconteceu ao longo desse dia me fizeram um novo Ricardo. Eu não sou mais o Ricardo que acordou às 7 horas da manhã, às 6 horas da manhã. Então Heráclito é aquele filósofo da mudança. Na outra ponta nós temos Parmênides. Parmênides é aquele filósofo da estabilidade. Nada muda, né? O ser não muda, é único, tudo é estável. Eu gosto muito disso também, da estabilidade. Bom, aí no quadro nós vamos ter 4 perspectivas de informação, né? Uma primeira perspectiva é a informação como humanista, né? Quando a informação me dá o poder, me dá emancipação, aliás, ela me transforma e faz com que aquele sujeito se emancipe. A partir do momento que eu tenho informação, já percebeu isso? Eu transformo essa informação em conhecimento e eu sou emancipado, que está muito ligado aí, só que de um ponto de vista mais objetiva. Veja que embaixo nós temos 2 perspectivas também, uma mais subjetiva e outra mais objetiva. E ali na coluna estruturalista, a informação como poder. Isso é importantíssimo hoje. Quem tem informação tem poder. Isso numa ótica mais objetiva. Embaixo nós temos, numa primeira visão mais subjetiva, a informação uma natureza de sociedade mais interpretativa, né? Interpretativista. Eu interpreto a informação como significado. A Marta Valentim diz que só é informação aquilo que me dá um significado, que me transforma, que é o que tem um sentido real para mim. E aqui numa maneira mais subjetiva, informação como significado. Você percebe quando a informação bate em você e a partir dela parece que uma luz acende, um significado novo na sua vida a partir daquele momento. Claro, isso é de uma maneira mais subjetiva, né? Na outra ponta nós temos uma visão de natureza de sociedade mais funcionalista e, portanto, mais objetiva, informação como objeto, que é vendido, que é circulado, que é tratado aí como coisa. E como nós temos muito isso hoje, né? A informação, você pode até ligar para um jornal e dizer, olha, eu tenho uma foto sobre um acidente aéreo, porque eu estava na minha janela, como quando aquele avião estava caindo, e eu tenho uma foto. Aquela informação é objeto, pode ser comercializado, pode ser vendido. Você acredita que não tem isso? Claro que tem. Passamos aí para frente. Bom, vamos falar um pouco sobre TIC. O que é que são TICs? Geralmente, quando se fala em TICs, tecnologia de informação e comunicação, lembre sempre do Szinho pequenininho ali no final de TICs, que é para pluralizar, né? O termo abrange
à informática, mas não se restringe apenas à informática, né? Ela inclui também o uso da internet, da televisão, do vídeo, do rádio e, por que não, do cinema e inúmeras outras formas aí de comunicação, visando assim aprimorar o nosso processo de comunicação. Melhorou o meu processo de comunicação? É o fax, é o tantã. Sabe o que é o tantã? Aquele tambor usado lá na África. Sabia que ele tem uma velocidade enorme, chega em comunidades. Pesquisa sobre isso na internet. Ele tem uma segurança de informação, etc. A pessoa ligar, se você pode mandar uma mensagem por tantã, aqueles tambores, codificada, só vai interpretar aquela mensagem o receptor lá na ponta que vai dizer, isso não é coisa de filme de Tarzan não, tem um relatório aí da Unesco sobre o uso do tantã em comunidades africanas. Então, melhorou a comunicação? É tecnologia de informação e comunicação, aprimorou o nosso processo de se comunicar, é TICs. Bom, agora veja, até que ponto chegamos, né? Olha a manchete da Folha de São Paulo dessa semana, sábado passado. Crianças tentam ficar 48 horas sem internet. Será que conseguem? Uma pesquisa piloto com crianças de várias escolas da capital paulista e eles levaram criança para parque, para brincar, para uma série de atividades que são próprias de criança, viu? Isso que é mais assustador. E essas crianças teriam que ficar 48 horas, ou seja, o sábado e o domingo, sem usar tablet, sem usar internet, sem usar celular, sem usar essas tecnologias. Algumas crianças quase piraram, quase enlouqueceram. Eu vi depoimento de crianças, de meninas que achavam que iam se deprimir, achavam que iam morrer por ficar 48 horas sem internet. Que loucura, né? Nós estamos criando uma sociedade de dependentes. Já temos dependentes químicos, já temos uma série de dependentes, agora dependentes de tecnologias. Afinal, o que são TICs, né? As TICs envolvem toda uma gama de tecnologias concebidas para permitir o acesso, essa palavrinha é importante, né? O acesso, o processamento, a transmissão e ou a troca de informação. Isso pode estar relacionado com texto, com som, com imagem, com dados bancários. Veja, os bancos a cada dia fazem transmissão daqueles dados que foram processados em contas de clientes, desconto de cheque, desconto de duplicado. Isso é um dado, né? Ou imagens, etc. Então, tudo aquilo, né, elas foram concebidas para permitir, vou repetir porque é importante, o acesso, o processamento, a transmissão e ou a troca de informação. E veja que interessante que os dispositivos, o conceito vai se ampliando, né? Dispositivos de TIC podem ser incorporados em outros equipamentos, como relógio, máquina de lavar, tem até geladeira hoje ligada a isso, né? E é uma loucura, né? A máquina de lavar programada, você está no escritório, programa a máquina, programa a geladeira, etc. Então, você pode, o que nós já tínhamos há algum tempo, né, podem, a esses equipamentos, a isso pode ser agregado equipamentos de tecnologias de informação e comunicação. Bom, aqui eu pus algumas referências e eu vou recomendar muito para vocês a leitura, obviamente, quem puder, quem tiver interesse no tema, se tiver dificuldade em ler alguma coisa dessa, algum desses artigos, eu terei a maior boa vontade de emprestar. O Ilharco, Fernando Ilharco, Filosofia da Informação, uma introdução à informação como fundação da ação. Essa ação aí, porque está escrito desse jeito, porque é livro de português de Portugal, né? Então é muito interessante, eu disponho desse livro. O do Pierre Levy, você não pode falar de realidade virtual, de virtual, sem citar Pierre Levy. Se você não citar Levy, nem abra a boca, né? E a Marta Valentim, que é uma pesquisadora aí de São Paulo, ligada aí à gestão, mediação e uso da informação. O material muitas vezes se encontra aí disponível na internet. Bom, eu dei algumas informações sobre o que é virtual e como que essa questão do virtual se relaciona com as TICs. Quer saber mais?
quer definir conceitos, vem conversar comigo, pesquisa na internet, busca nos livros e vamos fazer uma rodada de conversa, quem sabe no nosso último encontro de maneira presencial. Um grande abraço, até a próxima.